pode até se sentir esquecida, mas você não pode perder o posicionamento do qual Deus tem te colocado. Seja bem-vinda em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje, a segunda parte de reflexão no livro de Lucas, capítulo 2, quando Jesus é esquecido pelos seus pais e Jesus se posiciona no templo. Jesus tinha 12 anos nessa época e seus pais saem da cidade da qual eles estavam e, passado uma caminhada de um dia, percebem que Jesus não estava ali e voltam para a cidade onde Jesus estava. E encontraram Jesus, como está descrito em Lucas capítulo 2, no versículo 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então Jesus estava posicionado. Jesus não se sentiu esquecido. Por quê? Porque ele se posicionou já no propósito de Jesus nesta terra. E conversamos no primeiro dia de reflexão da primeira parte desta série, falando justamente sobre isso. Quando eu me sinto esquecida e me aprofundo neste sentimento, alcançando então a tristeza, a decepção e a murmuração, significa que eu não me apropriei daquilo que o Senhor tem para mim. Porque quando eu me aproprio do meu chamado, me aproprio do propósito que Deus tem, eu já começo a me posicionar para aprender sobre aquele assunto e esperar o momento correto de começar a exercer este ministério. Por exemplo, se você tem um pensamento de que em algum momento Deus vai preparar um esposo para você, se você ainda é solteira, o que acontece? Você começa já a se preparar, você já começa a se posicionar como tal, aprendendo na palavra do Senhor como ser uma boa esposa, até que este momento vai chegar. Enquanto você se prepara, você não se sentirá esquecida, mas você se sentirá amada pelo Senhor, onde este te capacita porque você deu liberdade para essa capacitação. E assim para todas as esferas da sua vida, seja no trabalho, seja um preparar para ser mãe, no seu ministério, você não pode se sentir esquecida porque você é filha de Deus e Deus não se esquece dos seus. O que Deus faz é chegar no momento correto. E Jesus não se sentiu esquecido, mesmo seus pais terem o esquecido naquela cidade. E onde os pais o encontraram? Perdido na cidade, em murmuração, em tristeza, chorando? Não é assim que a palavra relata para nós. Eles encontram Jesus no templo ensinando, porque Jesus, o menino Jesus, nessa época ainda com 12 anos, ele tinha um propósito de mestre, de falar do evangelho, da salvação, e ele então, durante o seu crescimento, ele aprendia de Deus, como está descrito no versículo 40 deste capítulo. E por isso ele estava no templo ensinando. E no versículo 47 diz assim: e todos, ou seja, todas as pessoas que ali estavam, todos aqueles homens de respeito, homens letrados, diz assim a palavra de Deus, admiravam a sua inteligência e resposta. Então todos aqueles que ouviam Jesus admiravam as falas de Jesus, admiravam o posicionamento de Jesus naquele lugar. Então mesmo que hoje você ainda não exerça o seu papel, o seu chamado, o seu propósito, você precisa ser vista já como uma mulher que exercerá um propósito, seja de esposa, de mãe, de uma profissional, de um ministério que você possa exercer, de um destaque na sociedade, seja qual for o seu chamado ou quais os chamados dentro de um plano que Deus tem para a sua vida, para aqueles que estão ao seu redor, existe uma capacitação e vem do Senhor. Então você precisa se posicionar como tal. E continua nos próximos versículos, no 48. E quando viram, ou seja, quando os pais de Jesus o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Então, quando o Senhor faz alguém retornar o olhar para você, estes se maravilharão com o seu posicionamento, que mesmo ainda você não exercendo efetivamente o seu chamado, você já se prepara para este.
Então as pessoas te admirarão, as pessoas observarão você com um olhar de perplexidade, não por você estar num sentimento de esquecimento, mas por posicionamento de crescer, aprender do Pai, para que um dia você exerça o seu papel. É assim que precisamos ter. Conheço uma adolescente que eu creio ter um lindo ministério na obra de Deus. E esta menina hoje ainda, ela já se prepara para exercer esta função. Então, quando olhamos para ela, já observamos o potencial, a capacitação de que esta tem buscado. Por quê? Porque ela está posicionada em Deus. Ainda não chegou o tempo, mas já está posicionada. E Jesus responde a seus pais no versículo 49. E ele lhes diz: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Ou seja, posicionado. Você não precisa se sentir esquecida, mas estar posicionada. É assim que Jesus se posicionou. E pergunta: por que estavam tão preocupados? Eu já estou aqui tratando dos negócios do meu Pai, ou seja, do Deus Criador. Se alguém olhar para você: há quanto tempo te procuro e não encontrava uma pessoa dessa forma? E você responde: eu estava aqui, posicionada, aprendendo de Deus para exercer o propósito que Deus tem no momento oportuno, no momento correto de Deus para a minha vida, porque o momento de Jesus ainda não tinha chego, como está aqui a partir do versículo 50. E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens, assim como está no versículo 40. Então Jesus reconhecia que o momento não tinha chego, mas que estava posicionado aprendendo de Deus. Tanto que ele foi sujeito ainda a Maria e a João, seus pais, mas sabendo que precisava se preparar para o propósito que Deus tinha para a vida dele e para a nossa vida, porque Jesus é o nosso Salvador. Ele estava em preparação para tudo que Deus faz através de Jesus Cristo. Mas em nenhum momento, mesmo Jesus sendo Deus, mas como homem, não usurpou a vontade de Deus, fazendo o ministério já iniciar naquele momento. Ele esperou o tempo correto. Então, eu e você temos chamados dentro do plano de Deus para cada um de nós. Muitas vezes o sentimento de esquecimento pode chegar, mas quando você diz: não pertence a mim, porque eu sou filha de Deus e estou em preparação para assumir o propósito que Deus tem para a minha vida, e no momento certo os olhares voltarão para a minha pessoa e assim exercer o que Deus tem para mim. Davi, um homem de Deus, um homem escolhido para ser rei, foi ungido ainda jovenzinho. E ele não exerceu o reinado no momento em que ele foi ungido. Davi esperou anos até que este momento chegou. E durante o ano de espera, Davi se preparou para ser rei. No começo, Davi era um pastor que cuidava e que protegia de suas ovelhas. E Davi, ele não se sentiu esquecido. Por quê? Porque ele estava posicionado em preparação para ser rei. Como pastor, como músico, como soldado, ele aprendeu e nunca usurpou o reinado de Saul, que era o rei na época, mas esperou o momento certo. Como esperou? Não em murmuração de esquecimento, porque estava em demora para assumir o reinado, mas em preparação. E assim precisa ser eu e você, não nos sentindo esquecidas, mas em preparação para assumir o propósito que Deus tem. Pessoas, sistemas, situações podem até se esquecer de você, como os pais de Jesus o esqueceram, mas Deus jamais se esquecerá de você. Por isso, mantenha-se posicionada, como Jesus se posicionou aqui no versículo 52.
crescendo em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Enquanto você não assume, posicione-se em crescimento. E quando assumir, continue a crescer, porque jamais podemos parar de aprender de Deus. Que você fique com essas duas reflexões desta série Esquecidas, mas Posicionada. O homem pode te esquecer, mas Deus jamais esquece de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e continue posicionado.